Olá, vamos então começar a nossa sexta aula sobre História Moderna 2. Eu escolhi a gente apresentar primeiro as revoluções inglesas, a questão da Inglaterra. Normalmente eu começo pela França, mas como a gente enfatizou muito nas aulas passadas ao discutir o conceito de absolutismo, esse exemplo, que é o exemplo do Carlos I, e ele serve muito para a gente entender por que a gente não pode generalizar a ideia de tirania para todas as monarquias da época moderna. Eu resolvi, para reforçar essa afirmação, apresentar logo o caso inglês, né? Depois a gente vê o caso francês e as outras experiências históricas do século XVII que eu quero mostrar para vocês, tá? Então vamos começar a falar das revoluções inglesas do século XVII. A erosão de um pacto, né? Tem uma questão específica nesse assunto e para essa aula. São duas ou uma revolução? Muitos historiadores definem a Revolução Inglesa como algo singular, uma Revolução Inglesa, né? A Revolução Inglesa do século XVII. E entendem que é um longo processo, o que é perfeitamente aceitável. Por exemplo, a Revolução Francesa também, na verdade, se você quiser usar uma lógica semelhante à que a gente está usando aqui, a gente pode imaginar uma Revolução Francesa que começa lá de uma forma muito radical, né? Com terror, mas vai variar em vários momentos, né? Vai ter uma série de eventos acontecendo, uma série de momentos, e algum historiador, não é o caso, né? Mas algum historiador mais ousado podia dizer, não, tem mais que uma revolução aqui, eu vejo uma parte mais radical no início, e depois uma tendência mais suavizante no final, e ainda tem uma espécie de retrocesso até, se a gente pensar em alguns aspectos do período napoleônico, né? É claro que tem muitas especificidades aí, eu estou sendo um pouco leviana de fazer isso. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é que é perfeitamente válido você chamar de Revolução Inglesa, mas também é válido você usar o termo Revoluções Inglesas, porque a gente vai ver que pode ser vista como duas revoluções, né? Pelo menos dois momentos muito diferentes até, em certa medida, e por isso pode, podem ser divididos, né? É só uma questão de escolha e de bibliografia, né? Que tipo de historiador que você vai segurar na mão para apresentar a questão para os seus alunos ou para os seus leitores, se vocês estiverem escrevendo um artigo e coisas do gênero, tá? Vamos lá ver então como é que é isso. É, Aqui a gente mostra para vocês o que a gente está chamando de dois ciclos revolucionários, né? Um primeiro ciclo, que teria ocorrido em meados do século XVII, começou com a Revolução Puritana em 1642 até 1645, depois emenda com o Protetorado de Cromwell, que vai até 1659, a restauração dos Stuarts, depois que o filho do Cromwell não consegue manter o poder herdado do pai, né? E posteriormente o Carlos II e o Jaime II o Carlos II vai conseguir governar até o fim, mas o Jaime II não vai conseguir, vai na verdade receber um golpe de Estado, né? Que ficou conhecido como Revolução Gloriosa. Portanto, a gente teria esses dois ciclos da metade para o final do século XVII. São distintos porque o primeiro movimento, a Revolução Puritana, é muito violento, né? É muito sangrento, é muitas mortes, é muito duro, né?
A Revolução Gloriosa, ela já é muito mais suave, digamos assim. É mesmo um golpe, né? Cá entre nós. Eles chamam de revolução para dar um status, né, de importância, mas se a gente for olhar bem de perto e com uns olhares bem atentos, a gente vai ver que, na verdade, é um grande arranjo que o parlamento faz para neutralizar a ameaça de um outro Stuart, que é o Jaime II, né? Então, na verdade, a gente tem esses dois grandes ciclos e você pode ver, portanto, isso tudo como uma coisa só, a Revolução Inglesa, ou você pode dividir, né? De um lado, a Revolução Puritana, o Protetariado de Cromwell, do outro, a Restauração e a Revolução Gloriosa. Então, vocês podem ver, tem bastante tempo de intervalo entre o início e o fim desse processo, né? Então, a gente pode se dar o luxo de fazer essa divisão. Mas isso, como eu já disse, é uma questão de opção teórica. Eu vou apagar. Eu não sei se eu consigo fazer isso. Vou tentar apagar a minha imagem nas próximas gravações, nas próximas lâminas, porque a minha imagem vai atrapalhar a quantidade de coisas que a gente tem para escrever, tá bom? Mas vocês ouvirão a minha voz. Assim espero, tá bem? Bem, então vamos entender como é que foi esse processo da Revolução Puritana, né? Que também pode ser conhecido como apenas Revolução Inglesa, tá? Não necessariamente Revolução Puritana e, portanto, tem outros nomes, né? Também é chamado de Guerra Civil, né? Você tem várias denominações aí, tá? Todas elas válidas. Então, como é que a gente pode explicar essa questão? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quem chega ao poder no início do século XVII, na Inglaterra, é uma nova dinastia, é a dinastia Stuart. Quem são esses Stuarts? Eles são, na verdade, uma família, né, que governava a Escócia, né? E eram parentes muito próximos da rainha da Inglaterra, Elizabeth I, que era, como vocês devem lembrar, filha do Henrique VIII, né? Henrique VIII foi aquele grande rei do século XVI na Inglaterra, que fez uma série de ações muito importantes, dentre elas a a reforma anglicana. Ele fundou a Igreja da Inglaterra, né? Rompeu com a Igreja Católica, fundou a Igreja da Inglaterra, que se chama Igreja Anglicana, uma mistura, tem uma mistura de elementos da tradição calvinista com o próprio catolicismo, né? Para vocês terem uma ideia, a hierarquia continua existindo no caso da Igreja Anglicana. O Papa dessa igreja é o rei, é o próprio rei, né? Mas a grande autoridade da igreja é o bispo de Cantuária, o de Canterbury, que é assim o segundo, né? Abaixo do rei, né? Por outro lado, também mantiveram o culto aos santos, como acontecia na Igreja Católica, coisa que vocês sabem, tanto a hierarquia quanto o culto aos santos foram extintas, né? Foram suprimidas da manifestação religiosa protestante de uma maneira geral, com exceção dessa da Igreja Anglicana. Então é uma igreja meio híbrida, digamos assim, né?
que ele fundou, mas que estava muito associada a uma ideia de fortalecimento da centralização do poder real. E tanto Henrique VIII quanto a Elizabeth I faziam parte de uma dinastia chamada Tudor. Tá? Acontece que os Tudor eles vão deixar de existir em 1603 porque a Rainha Elizabeth I, como vocês sabem, ela morre nesse ano e ela nunca se casou e não deixou o herdeiro para o trono da Inglaterra. Né? Então, a pessoa mais próxima na linha de sucessão era o rei da Escócia, que era um sujeito chamado Jaime, tá? Que era Jaime IV na Escócia, se não me engano, mas que na Inglaterra passou a ser o Jaime I, porque, ou James, que é o nome em inglês, né? James I. Esse rei, portanto, ele vai assumir a coroa legitimamente, é claro, né? Como eu disse, não havia herdeiros diretos mais próximos do que ele, mas os Stuarts eles vão, não só o Jaime I, mas especialmente o Carlos I, que vai suceder ao Jaime I posteriormente, eles vão governar de uma maneira muito complexa, porque eles vão tentar manter esse perfil de uma monarquia forte, que era o caso na época da dinastia Tudor, né? Mas a Inglaterra está se transformando no século XVII. A Inglaterra não é mais aquilo que era na época do Henrique VIII, ou mesmo na época da Elizabeth I. Se transformou muito, né? É claro que a Inglaterra ainda era um país de base econômica agrícola, não tenha dúvida disso, mas nesse período a Inglaterra já começava a sofrer algumas transformações significativas. Né? Já havia uma parte da, da nobreza que se dedicava a uma lógica de economia não na tradição feudal, né? Assim como uma classe mais alta, um grupo mais alto dentro do campesinato, mais enriquecido, né? Que também já se relacionava com a produção no campo e nas manufaturas de uma maneira mais próxima à lógica do capitalismo. Não estou dizendo aí, pelo amor de Deus, que o capitalismo está já consolidado na Inglaterra nessa época. Estou dizendo que é um período em que há uma forte ainda, né, presença da lógica de uma economia agrícola, mas que mesmo nessa economia agrícola já há sinais de transformação e de mudança que vão sustentar uma tensão social, né, entre esses grupos que, ora, são mais conservadores, outros são mais progressistas, e esse embate, essa tensão vai ser um elemento importante no processo da Revolução Inglesa. Né? E os Stuarts lidaram muito mal com essa situação. Né? Tanto Jaime I e pior, muito pior, o Carlos I, eles governaram de uma maneira muito pouco hábil, né? No sentido de que se confrontaram inúmeras vezes com o parlamento. Esse confronto vai se desdobrar em várias situações de tensão, né? Inclusive com o fechamento do parlamento em alguns momentos. E esse atrito constante, né? Essa tensão constante, vai ser o caldo para o processo revolucionário. E os Stuarts, especialmente o Carlos I, eles vão quebrar uma regra fundamental na lógica das monarquias modernas, que era a questão do fisco, né?
de criar impostos sem passar pela autorização do parlamento, sem passar pelo crivo do parlamento. Então, o Carlos I, para vocês terem uma ideia, ele criou ele mais do que criou, ele fez uma coisa terrível. Ele pegou um imposto que existia, que se chamava ship money, que quer dizer o dinheiro dos navios, né? Que era um tipo de imposto que só era pago em cidades portuárias, pelo fato de que havia navios nessas cidades, né? Que eram feitos, que faziam comércio, que transportavam, etc. Mas ele pegou esse imposto e obrigou que todas as cidades inglesas, fossem elas portuárias ou não, pagassem esse imposto. Isso é só um exemplo de vários outros mecanismos que o Carlos I foi usando, né? E que causaram muitas tensões com o parlamento, né? Inclusive, o parlamento chegou a fazer uma carta em 1628, né? Que se chama Declaração de Direitos, Petição de Direitos, desculpe. E nessa petição de direitos eles vão fazer uma série de lembranças ao rei. Eles vão lembrar ao rei: olha, rei, você não pode fazer isso, não. Você não pode ficar mandando pagar imposto assim, sem ter nem para quê. Você não pode ficar prendendo as pessoas que não pagam imposto sem ter nem para quê. Existem limites, né? E eles até se reportam à tradição da Carta Magna, lá da Idade Média, para falar, olha, assim não dá, né? O Carlos I reage muito mal a essa petição, ele fecha o parlamento, né? E governa alguns anos sem essa interlocução, mas para o finalzinho, para o início da década de 40, ele vai começar a ter muitos problemas políticos, né? Ele vai ter problemas a gente vai ver já na Escócia, na Irlanda, e desse desgaste ele teve que pedir a, o apoio do parlamento, né? A participação do parlamento em algumas decisões, e aí o parlamento apresentou e reagiu, né? Mostrando o quanto estava desagradado com esse rei, né? E isso vai desembocar num conflito. O rei vai convocar um exército do rei, o parlamento, por sua vez, vai convocar o exército do parlamento, e aí a gente tem o que a gente chama de guerra civil, né? Ou também chama de Revolução Puritana, né? Por que a gente chama de Revolução Puritana? Porque o grupo que mais vai se destacar e que vai, no final, chegar ao poder é esse grupo chamado de puritanos, que é uma também as duas coisas, é uma tendência política e uma tendência religiosa, né? Eles são calvinistas e o extrato social deles é uma nobreza baixa, né? Ou uma burguesia enriquecida, é mais ou menos onde você encontra esses homens, né? E eles vão, no processo final da, do período revolucionário, são eles que tomam o poder. Por isso que a gente chama de Revolução Puritana. Mas pode chamar de Guerra Civil, pode chamar de Revolução Inglesa, tudo isso se remete a esse momento que no início da década de 40 que marca, né, a situação. O desfecho dessa história é que o rei ele é derrotado em 1645, é submetido, portanto, a princípio, né? Mas reage super mal à situação, não aceita a, a, a limitação do seu poder. Ele é um cara que defende que ele está acima de qualquer coisa, né? E ele então é acusado de ser um tirano, né?
E é isso aí que eu quero que vocês entendam, que é o tal do limite, né? Que a época moderna dava, né? O rei não podia fazer tudo. Ele até queria, mas não podia, né? E o que vai acontecer é que a reação dele é tão radical, ele, ele reage tão mal às tentativas de submissão que o parlamento faz, que acaba sendo inevitável a sua execução. Ele acaba sendo condenado como um crime de tirania, justamente, né? E vai ser executado, vai ser decapitado em 1649, tá? Então, esse é um processo que a gente pode ver da Revolução Puritana. Mas vamos entender um pouco melhor como é que foi isso, tá? Vamos lá ver. Bem, então o nosso grande protagonista dessa história aqui é o Carlos I, né? E aqui a gente tem os elementos que levaram ao que a gente está chamando de prelúdio da Guerra Civil, né? O que preparou a Guerra Civil, o que fez estourar a Guerra Civil. Primeiro que o Carlos I sempre sinalizou uma certa atitude a favor do catolicismo. Aliás, os Stuarts tinham essa tradição de serem fortes representantes católicos, né? Então isso já, o Jaime I também era assim, já causava um certo mal-estar, digamos assim, na Inglaterra, que tinha, com a rainha Elizabeth I, consolidado o anglicanismo como uma igreja do Estado, né? Uma igreja nacional. E ter um rei que era o papa da igreja anglicana, mas ao mesmo tempo não gostava disso, né? Causava um certo estremecimento, né? E para piorar, ele casou com a princesa católica da França em 1625. Por causa desse casamento, comprometeu-se a minar o anglicanismo, fez um tratado com Luís XIII para isso, né? Apoiou os movimentos anticalvinistas, especialmente, desagradando especialmente esse grupo calvinista específico que a gente chamou de puritanos, né? Ofereceu uma frota para reprimir huguenotes na França. Os huguenotes são os protestantes franceses, né, que estavam se revoltando lá na França, e o Carlos I apoiou, né, a repressão. Interferiu na Igreja da Escócia com a nomeação de bispos, e com isso também, por outro lado, foi fazer com descontentamento com os presbiterianos, uma outra tendência religiosa protestante que era a que prevalecia na Escócia, né? Então o sujeito conseguiu chatear um bocado de gente, não estava muito bem, né? Teve essas derrotas militares em 1639 e 1641, que ficou conhecida como a Guerra dos Bispos, nesse embate aí com os presbiterianos da Escócia. E para fechar o caixão, né, já no preâmbulo do início da Revolução, da Guerra Civil, o grande pretexto, né, para o início da Guerra Civil é justamente uma revolta de católicos na Irlanda, né? E essa revolta, para sufocar essa revolta, o rei precisou convocar o parlamento para organizar o exército para reprimir a rebelião irlandesa em 1641. Claro que nessa hora o parlamento não vai ceder, não vai autorizar a formação do exército, e aí vem o tal crise que eu falei, ou seja, o rei ele convoca o seu próprio exército sem a autorização do parlamento, e veja, isso era uma das prerrogativas que o parlamento tinha, além daquela de controlar e apoiar
a criação de impostos, também o parlamento tinha que autorizar o rei a organizar o seu exército. Lembrem-se que ainda nessa época não existia um exército profissional regular, né? E identificado com o rei. Tinha os vários nobres, tinham seus homens, e ainda tinha um reflexo muito grande desse tipo de lógica, né? Só na segunda metade do século XVII e com a Revolução Inglesa, a gente vai ver surgir um exército mesmo profissional e associado ao Estado, uma coisa bem mais organizada. Já vamos falar deles quando a gente falar da Revolução propriamente dita, né? Então, como a gente tinha falado, relembrando, né? A rebelião irlandesa em 1641 faz com que então o parlamento e o rei façam seus exércitos e os seus exércitos entrem em conflito, né? Temos que lembrar sempre da questão da petição de direitos de 1628, como já falei para vocês, né? O constante desafio do rei em relação ao parlamento inglês e a questão dos debates religiosos aí, né? Não dá para separar porque está tudo muito misturado mesmo, né? Muitas das questões institucionais e políticas elas são também religiosas, né? Como vocês podem ver com esse pequeno quadro que a gente mostrou aí. Bem, a Guerra Civil, como eu disse, a Guerra Civil foi muito violenta, né? E vamos ver um pouco a constituição dos dois exércitos, né? O exército parlamentar, que ficou conhecido como New Model Army, ou seja, o novo exército modelo, né? Era um exército composto por uma nova nobreza, que é a gentry, que é uma nobreza que é a tal nobreza que eu estava falando para vocês, que está muito compromissada com a questão de uma lógica de exploração do campo e das manufaturas já numa abordagem capitalista, né? Também tem uma burguesia rural, ou seja, uma burguesia que, especialmente com a reforma anglicana, o rei Henrique VIII, na reforma anglicana, ele vai confiscar todas as terras da igreja. E as terras da igreja na Inglaterra eram uma quantidade absurda. Sei lá, não me lembro mais o percentual, mas é um percentual altíssimo de, de terras da igreja. E aí o que o rei faz com aquilo? Ele dá para um monte de nobres que ele considera seus aliados, mas ainda assim sobra muita terra. Então essa terra ela é colocada para ser vendida, né? E isso é uma dos ganchos da transformação na Inglaterra, porque a terra começa a ganhar um valor de mercado, coisa que não tinha na Idade Média, né? O valor da terra na Idade Média é um valor de legitimação do poder, né? Aqui a gente está vendo uma mudança curiosa, a gente está vendo que a terra pode ser comprada e é um elemento, portanto, que circula no mercado, né? Isso já é uma novidade em termos de economia e já é um indicador de uma lógica capitalista, né? Então, esse grupo é bastante interessante. A gente tem, como já falei, os camponeses mais endinheirados, mais enriquecidos, que é esses Yeomen ou Yeomery, que a gente está mostrando aí, né? Tem também uma nobreza, uma alta nobreza dissidente, que participa desse exército parlamentar. Aliás, o Christopher Hill, que vocês vão ler, que é o nosso texto de apoio, ele defende a ideia de que, na verdade, a Revolução Inglesa ela é muito mais, você entende melhor se você não se apegar muito à lógica das classes sociais. Por quê? Porque você vai encontrar as mesmas classes sociais dos dois lados, nos dois exércitos, né? E o que ele diz que o que diferencia uma coisa da outra é justamente aqueles grupos que estariam
numa determinada região da Inglaterra, mais ligados à questão de uma lógica burguesa, tanto da agricultura quanto da manufatura, e aqueles outros que são os conservadores. Ele traça uma linha, né, no território inglês para mostrar essas diferenças. Então a gente vai encontrar, curiosamente, no exército do rei, não vai encontrar apenas a alta nobreza, como se poderia imaginar, depois de ver aí a composição do exército do parlamento, né? A gente encontra também membros da gentry, também encontra membros da Yeomanry, também vai encontrar nobreza, especialmente os grandes proprietários de terra, os landlords, né? As milícias senhoriais, os mercenários. O rei paga muito bem os mercenários. Os mercadores monopolistas, ou seja, aquela camada, a burguesia, a alta burguesia, como a gente chama, né? Aquela burguesia muito ligada ao rei, que pratica o comércio de longo curso, né? De longo alcance. Então, é curioso a gente ver que, sim, existem algumas diferenças, mas você vai ver um pouco de tudo, um pouco de cada um desses grupos dos dois lados, né? E o Christopher Hill sugere que a diferença é justamente isso, que você entenderá melhor se você pensar que do lado do parlamento estão aqueles que são progressistas, digamos assim, em termos econômicos, né? Em termos de produção no campo, de relação de lógica de propriedade e assim por diante. E aqueles que são mais conservadores, que querem ainda manter a lógica senhorial, a lógica das tradições feudais, que ainda estão muito fortes, né? Portanto, é um detalhe que ajuda a gente a entender um pouco melhor uma coisa que, se você for pela explicação apenas das classes sociais, você pode meio que pirar na batatinha, tá? Aqui a gente tem um quadro muito impressionante, né, de um pintor anônimo que é holandês, que fala da execução do Carlos I, né? A gente pode ver uma multidão assistindo a cena. Deixa eu ver se eu consigo botar a pontinha aqui para vocês verem. Aqui a cena da execução, aqui está o cepo, né? O rei fica de joelhos no cepo, põe a cabeça no cepo, e aí vem o carrasco e plé, corta a cabeça do sujeito, né? E aqui nesse detalhe a gente está vendo justamente isso, né? O carrasco com o machado segurando pelos cabelos a cabeça do rei, que foi separada do corpo, que está aqui, né? Nesse pedaço. O rei pálido já da morte, né? Do seu fim. E desse lado a gente tem o Cromwell, que é a figura que vai começar a ser falada um pouco aqui por nós, né? E que vai assumir o poder, tá? Vocês podem ver também na audiência uma certa comoção, muitas pessoas assistindo, essa senhora aqui desmaiando, não aguentou a cena, né? Muito forte. E aqui a gente pode fazer uma reflexão interessante, né? Esse desmaio que está aqui no primeiro plano pode significar que ela ficou comovida porque é uma cena violenta, mas você também pode pensar uma outra coisa. Você pode pensar que ela está comovida porque um rei perdeu a cabeça, né? Um rei teve a sua cabeça cortada. E isso é uma ação simbólica muito violenta. É um quadro muito interessante para a gente pensar várias coisas, só para vocês perceberem o quão dramático é isso. E aí a gente reforça aquilo que a gente estava falando, né? Esse rei é um tirano, por isso que ele está assim, nessa situação, né? Se ele não fosse tirano, ele não estaria passando por isso. É uma exceção, portanto, não é a regra, né? Então, quando o absolutismo, aquele conceito que se cria no século XIX, define todo e qualquer rei da época moderna como um rei
tirânico, né, ele está fazendo aquilo que eu disse, está fazendo uma exceção se transformar em regra, tá? Continuando então, quem é o Oliver Cromwell, que a gente acabou de ver ali na outra lâmina, né? O Oliver Cromwell vai se destacar na Guerra Civil, né? Na Revolução Puritana. Ele é um grande líder dos puritanos, né? Ele vai ter um papel fundamental no novo exército modelo. Ele é adorado pelos soldados desse novo exército. Aliás, esse novo exército é muito interessante porque ele aplica uma nova lógica, né, de ascensão. Então, normalmente os exércitos na Inglaterra, o sujeito ele passava a ser oficial porque ele era um nobre, né? Se você não fosse um nobre, você nunca seria um oficial. Já no exército modelo, mesmo pessoas vindas de estratos sociais mais baixos podiam ascender a posições mais importantes na hierarquia do exército, né? Essa novidade é um grande incentivador desse exército, né? Porque as pessoas lutavam também porque iriam melhorar de vida, né? Iriam mudar de posição na hierarquia. Então, isso era também um estímulo para as pessoas serem mais ativas e se dedicarem mais à batalha, né? Então, o Cromwell, ele é o grande general, né, desse exército. Ele, quando o exército vence, o exército do rei, ele não é a favor absolutamente de uma execução do rei. Ele tenta fazer com que o rei aceite os termos dos puritanos, né? Ele tenta bastante isso e não consegue. Pô, responsabilidade absoluta do Carlos I, como eu já disse, né? Que não aceita de jeito nenhum. Ele se diz o eleito de Deus e acabou o papo, né? E então vem a execução. E o que acontece com a Inglaterra? Você tinha um rei, o rei foi executado. Então a monarquia ela é interrompida, né? E aí começa um período que é conhecido como a República, ou o Protetorado, ou a República de Cromwell, ou a República Puritana, também é conhecida assim, né? E dentro desse período também o Cromwell passa a ser o Lorde Protetor, ele é aclamado Lorde Protetor. E aí alguns também chamam esse período de Protetorado de Cromwell. Mas aí tem a questão cronológica, né? A República é em 49 e o título de Lorde Protetor é de 58. Algumas pessoas não gostam de usar esse termo para o período todo. Mas, de qualquer forma, é corriqueiro. Não tem grandes traumas de você usar qualquer um desses termos. Falar República Puritana, ou Protetorado de Cromwell, ou República de Cromwell, né? Isso tudo é possível de ser utilizado, né? É uma república sapeca, né, cá entre nós. Por quê? Porque o Cromwell assume como chefe dessa república, mas numa uma categoria muito curiosa. Ele um governante, ele tem o direito de governar de forma vitalícia, ou seja, ele vai ficar no poder até a sua morte, ele tem esse direito, pela lógica, né, dessa república. E, mais do que isso, ele também tem direito a indicar o seu sucessor. Portanto, é uma, uma república que tem um cargo vitalício e é hereditário, né?
Vocês vão dizer, uau, mas isso não parece com a, a monarquia? Sim, parece, mas não é a monarquia, veja bem. E aí a gente entra numa outra coisa, discussão interessante, né? Para você se declarar rei, não era qualquer um que podia se dizer, ah, eu sou rei, pronto, agora eu sou rei, acabou, né? Por quê? Porque existia toda uma lógica de que algumas famílias tinham direito a serem reis, né? O sangue o parentesco dos antepassados, ele tinha que aparecer para corroborar aquela dinastia, né? Aquela família que está no poder. O Cromwell não podia usar esse recurso, né? Por quê? Porque não era legítimo usar esse recurso, né? E isso é uma coisa que a gente tem dificuldade de entender, né? Ah, mas ele tinha, de fato, ele tinha o poder. Sim, tinha, mas ele não se arvorava a essa situação de ser aclamado rei. O máximo que ele foi aclamado foi Lorde Protetor, né? Então, é curioso, é uma figura curiosa, é uma situação curiosa a dessa república, né? E algumas coisas que o Cromwell faz, primeiro ele negocia com os nobres, né, que apoiavam o rei, para conciliar, não fazer uma razia, né, entre a nobreza. Então, o rei foi executado, mas não precisou sair matando todos os nobres, né, da alta nobreza inglesa. Outras coisas que ele fez foram os atos de navegação, que são importantíssimos, né, de 1651, porque ele, com isso, coloca a Inglaterra numa situação de afirmação da sua força naval, né? Esses atos de navegação, ora definiam que as embarcações inglesas eram as únicas que podiam trazer produtos para a Inglaterra, ou se não fosse embarcação inglesa, tinha que ter a tripulação tinha que ser inglesa, né? Então, esse monopólio que o Cromwell estabeleceu foi muito bem visto pela alta burguesia, né? Que também tinha apoiado o rei e que, portanto, se dá bem nessa situação, né? Fortalece a manufatura de construção naval, e uma série de outros dividendos econômicos que os atos de navegação vão promover. Tá? Ele faz guerra contra a Holanda, ele aposta, mas isso eu acho que é um pouco injusto dizer, mas ele aposta na expansão marítima, né? Ele aposta em, em posições para além da, da, do território inglês, mas isso a Rainha Elizabeth já fazia também. Eu acho meio injusto dizer que só ele fez isso, né? Ele consolida muitas das posições inglesas na América, nas Américas, né? Tanto do Norte quanto no Caribe, quanto até mesmo na América do Sul, né? A Guiana Inglesa, né? Também as posições em outras regiões da, do Oriente, que eles vão começar a conquistar uma série de posições, e isso é importante e tem a ver também com o fortalecimento da Marinha, que os atos de navegação vão promover, né? E mostrando que ele não era muito diferente do Carlos I, ele também andou às turras com o parlamento. Em 1653 ele chegou a fechar o parlamento. Ele tinha um poder enorme, porque o exército todo, o New Model Army, era completamente fiel a ele, né? Então ele podia falar grosso um bocado e tinha muito poder, né? Mas, como todos os seres humanos, um dia a pessoa morre. Ele morre e quem assume o poder é o seu filho, o Ricardo. Mas ao contrário dele, o Ricardo não tinha a mesma
a mesma empatia, a mesma ligação com o New Model Army, né? Também não tinha a mesma habilidade política do Cromwell, então em 2 anos o Ricardo vai ser escanteado, colocado no escanteio. E há uma coisa que alguns alunos têm muita dificuldade de entender, que é a restauração dos Stuarts. Vamos lá ver como é que é isso. Antes de falar da restauração dos Stuarts, também queria falar de uma outra coisa que o Christopher Hill tem 2 livros muito interessantes, né? Um especialmente, que é O Mundo de Ponta Cabeça, em que ele mostra que, tudo bem, foram os puritanos que ganharam a Revolução Puritana, né? Mas durante a Guerra Civil, durante a guerra, né, os puritanos também tiveram a ajuda de outros grupos religiosos / políticos, né, que depois, quando os puritanos chegaram ao poder, eles vão reprimir violentamente, né, esses movimentos, essas denominações religiosas, essas tendências políticas, como vocês quiserem definir. Lembrem-se que no século XVII essas coisas são todas misturadas mesmo. Então, na hora de falar, é sempre meio complicado, né, definir. E que 2 grupos são esses? São 2 grupos muito interessantes. São os levelers, ou niveladores, né? Eles eram, assim como os diggers, os cavadores ou lavradores, né? Eles tinham, tanto um quanto o outro grupo, tinham uma leitura muito radical, né, da Bíblia. Eles eram protestantes e faziam uma leitura bem radical, né? Pra vocês terem uma ideia, os diggers, por exemplo, eles achavam que a terra, né, ou a propriedade, melhor dizendo, a propriedade da terra, não era uma coisa de Deus, né? Não é uma criação de Deus, não é uma criação, uma coisa que existisse na natureza, né? Segundo esses caras, lendo a Bíblia, eles interpretavam da seguinte maneira: Adão e Eva, quando são expulsos do paraíso, ou seja, esses 2 decaídos, esses 2 decadentes, esses 2 que causam o nosso sofrimento até hoje, eles, portanto, vão povoar a terra, né? E vão eles e seus descendentes criarem a propriedade, né? Então esses caras diziam assim: propriedade não é de Deus, então não deve haver propriedade. Oh, isso, se hoje em dia é uma coisa revolucionária, imagina isso sendo dito no século XVII. Levantava o cabelo de muita gente, né? Então esses caras, porque eram muito radicais, foram perseguidos também pelos puritanos. Muitos foram mortos, como vocês podem ver aqui. O líder dos Levelers, por exemplo, foi morto em 1657. Mas muitos migraram, né? Muitos grupos desses homens acabaram fugindo, né, para outras regiões, especialmente para a região das 13 colônias, né? Então a gente vai ver a, a, a ida para as 13 colônias de grupos de protestantes, né, que vão marcar muito a história do que vai vir a ser os Estados Unidos, né? Então essa ligação é muito interessante, essas perseguições religiosas e políticas na Inglaterra que vão gerar uma colonização ou vão engrossar a colonização das 13 colônias. É uma coisa que merece ser ficar na atenção de vocês, né? E claro, como eu já disse, Cromwell então dá cabo desse movimento aí e reprime violentamente, tá? Desses movimentos. Bem, então o que acontece entre a Revolução Puritana e a tal da Revolução Gloriosa que a gente falou lá no início da aula, né? Então a gente tem
esse período do Cromwell, que a gente também pode chamar de ditadura do Cromwell, né? É um rei sem linhagem, um rei que não pode se dizer rei, né? É, mas que cá entre nós, né? Tem todos os elementos para ser pode poder ser visto como um rei, né? No entanto, quando seu filho é afastado, quem vai ser chamado para voltar ao poder é a família que tinha sido afastada do poder com a morte do Carlos I. Então, o filho do Carlos I, o, o Carlos II, que vocês estão vendo aí, né? Ele vai ser, ele mora, ele, quando ele era criança e o pai dele foi executado, ele e o irmão, o Jaime, que vai ser o Jaime II, eles vão para a França. Aliás, sabe quem era o preceptor deles, o professor deles, que acompanhou eles na França, era o Thomas Hobbes. Olha que professor incrível que eles tinham, né? E o Carlos I, desculpe, o Carlos II, ele, claro, quando é convocado para voltar, ele volta, é o coroado rei, né? Mas por causa do próprio trauma de ter visto o pai sendo executado e também eu acho que era um bom discípulo do Hobbes, né? Ele praticou um absolutismo conciliador, né? E continuou muitos das tendências, né, políticas e econômicas que o Cromwell promovia. O reinado dele teve alguns problemas, teve uma peste muito forte na Inglaterra, em Londres, né? Teve um incêndio logo em seguida na cidade de Londres, que aliás controla a peste, por mais cruel que isso possa parecer. Ou seja, não foi um reinado tão tranquilo assim, né? Houve problemas. Mas, em comparação com o que tinha sido o governo do pai dele, foi ótimo, né? E ele governou com uma certa inteligência, né? Porque justamente ele sabia que o parlamento olhava para os Stuarts de uma forma tensa, né? Não era uma coisa tranquila, né? E aí tem a outra coisa, vocês vão perguntar, mas professora, se eles tinham cortado a cabeça do rei, como é que eles vão chamar justo o cara? Porque era ele que tinha direito de ser o rei. Percebe? É essa questão que as pessoas não conseguem entender. O absolutismo não é uma coisa que é do nada, né? Tem uma lógica. Esse o rei legítimo, né? E ele voltou e governou, e foi um governo razoavelmente tranquilo. Mas aí ele morre sem deixar herdeiro e quem assume o poder é o seu irmão, o Jaime II. O Jaime II é mais, digamos assim, parecido com o papai, né? Ele não tem a mesma habilidade que o Carlos II teve, né? Ele também tinha muitas posturas de aproximação com a Igreja Católica, o que deixou logo o parlamento tenso, né? E ele insistia num discurso de um poder absoluto maior do que aquele que o parlamento imaginava e desejava que o rei tivesse, né? Mas dessa vez, o parlamento não vai se confrontar diretamente e violentamente contra o rei, né? Dessa vez, o parlamento vai fazer um outro movimento. Ele vai procurar a esposa, desculpem, o marido da filha do rei, né? Que era um príncipe da Holanda, Guilherme de Orange, né? Esse Guilherme ou William, né? De Orange, portanto, era cunhado do rei, do Jaime II. Ele era um príncipe holandês, protestante, ou seja, de boa cepa, para não ameaçar
os interesses dos puritanos, nem dos anglicanos, né? E ao combinar com esse homem a tomada de poder, eles fazem o que a gente chama de Bill of Rights, que é, traduzindo, a Declaração de Direitos, né? Nessa Declaração de Direitos se estabelece os limites do poder do rei, se escreve isso, e o rei, o novo rei, o William, ou o Guilherme, como vocês queiram chamar, de Orange, ele vai assinar vai aceitar essa limitação do poder, né, da Declaração de Direitos, que vai, portanto, submeter a monarquia ao parlamento, né? E isso é que a gente chama de Revolução Gloriosa, que aconteceu de 1688 a 1689. É claro que o rei Jaime II tentou reagir, ele foge para a França, né? Da França ele tenta estabelecer uma contra-revolução, mas não consegue, não é feliz na tentativa. Tem até um grupo que se articula no norte da Inglaterra e na Escócia, que se chama os, se não me engano, Joaquimitas, o nome deles, que eram apoiadores do Jaime II, né? Mas isso não dá em nada. O parlamento consegue garantir, portanto, a integridade dessa nova monarquia, que é legitimada. Aí vocês vão falar, mas o tal do William, do Guilherme, veio do nada? Não, lembrem-se, ele é casado com a filha do rei. Então, ele tem um vínculo com a família real, né? Ele não vem do nada. É um arranjo, com certeza, mas é um arranjo que procura legitimidade, né? Procura nesse casamento a própria legitimidade. E a partir daí, então, a gente vai ver a construção do que a gente vai chamar de monarquia parlamentarista. Ainda não vai ser exatamente a monarquia que a gente conhece hoje, né? Ainda vai desenvolver muitos dos mecanismos dela a partir do final do século XVII, ao longo do século XVIII, mas aqui já está claro isso, que o poder do rei está submetido aos interesses do parlamento. Então, é a vitória do parlamento, né? Sem dúvida alguma. Bem, então, como é que a gente pode chegar a algumas conclusões e algumas perguntas que a gente pode fazer, né? O que é isso? Entre revoluções e restaurações, paradoxos, imprevisibilidades. Como é que a gente pode pensar todo esse fenômeno da Revolução Inglesa ou das revoluções inglesas, né? Então, a primeira pergunta que a gente pode fazer: os resultados da Revolução Puritana eram previsíveis? Não, né? A gente sabe que a Revolução Puritana, apesar de ter sido muito violenta, ela não queria necessariamente derrubar o rei, ela queria submetê-lo, ela queria controlá-lo, ela queria mostrar que ele não podia fazer aquilo que ele achava que podia fazer, né? E é a própria intransigência do rei que acaba fazendo com que ele seja derrubado e morto, né? E daí, com isso, o parlamento se fortalece, né? Mas quando o parlamento se fortalece, ele também pare, né, um governo autoritário e militarizado. Então ele não ele não vai para um outro caminho mais flexível, né, com o Cromwell. De jeito nenhum. Como a gente viu, o Cromwell arrepiava, né? Cá entre nós, na boa, né? E, portanto, a gente não pode cair nessa imagem de que ficou tudo bem, né? Não, não ficou, né? De qualquer forma, o que a gente está aqui discutindo é se quando começou a Revolução Puritana, as pessoas que estavam ali envolvidas tinham na cabeça que iriam derrubar e matar o rei. Não, isso não, né? As coisas foram acontecendo
e foram se afunilando para essa situação. Já quando a gente está depois do período do Cromwell, quando a gente está na restauração dos Stuarts, isso estava fadado ao fracasso? Esse Stuart no poder de novo, não ia ter jeito? Ia dar, isso, dar ruim, como a gente fala, né? Em parte sim, em parte não, né? É claro que aquela velha discussão da dinastia escocesa, da questão do catolicismo, é, iria voltar, né? Com Carlos I, com Carlos II, desculpem, até que não, porque o Carlos II, como eu já disse, ele é um cara com muita habilidade. E durante muito tempo, como vocês podem ver, quase 30 anos, ele era um rei absoluto, mas era um rei que procurava o equilíbrio, e especialmente o equilíbrio com a conversa com o parlamento, né? Mas o Jaime II não. O Jaime II, ele radicalizou nas suas posturas, especialmente na questão religiosa, na questão do catolicismo, e isso, é claro, vai alimentar a tal da Revolução Gloriosa, né? Aliás, a Revolução Gloriosa, ela consagrou os princípios da Revolução Puritana, ou seja, a gente pode pensar que a Revolução Gloriosa é uma espécie de segunda parte da Revolução Puritana? Não. Por quê? Porque, na verdade, você tem, apesar do parlamento ser o centro da questão nos dois momentos, ou seja, na Revolução Puritana e na Revolução Gloriosa, a gente tem que lembrar que não é o mesmo parlamento de um momento, de meados do século XVII, para aquele parlamento do final do século XVII. Né? Esse parlamento mudou de composição ao longo desse tempo. A gente tem que lembrar que a Inglaterra, nessa segunda metade, especialmente a partir da governança do Cromwell, ela vai crescer economicamente, né? Vai transformar-se do ponto de vista da manufatura, vai fortalecer a manufatura de navios, por exemplo, e entre outras manufaturas de lã e assim por diante. Então, na verdade, a Revolução Puritana ela tem um viés muito mais radical, né, violento, e resultou numa ditadura militar, com certeza. Né? E a Revolução Gloriosa, por sua vez, ela é aposta muito mais na negociação política, na construção do que hoje a gente chama de parlamentarismo, ou seja, um tipo de monarquia onde há um equilíbrio entre o poder do rei e o poder do parlamento. Né? Então, se você pegasse a Revolução Puritana, como ela foi feita, você não poderia dizer que isso, ao longo dos anos, iria dar na Revolução Gloriosa. A não ser que você faça um raciocínio teleológico, que é aquele raciocínio de explicar uma coisa que você já sabe que vai acontecer, induzindo esse pensamento para esse resultado. Né? Não é o caso aqui. Né? A gente tem que perceber que são dois momentos diferentes. Por isso, aliás, que alguns historiadores dizem que não é uma revolução só, são duas. Né? É esse o grande argumento para quem quer chamar a Revolução Inglesa no plural, como revoluções inglesas. Tá? Eu acho que já exagerei, já tem uma hora. Na aula de quarta-feira, a gente tira as dúvidas de vocês, porque é muita coisa, né? E eu, mais uma vez, estou resumindo de uma maneira bem forte, tá bom? Então, até quarta.